Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, teu lar, tua família, com toda sorte e bênçãos. Estamos aqui para mais uma aula, louvado seja o nome do Senhor Jesus, estudando Pentateuco no livro de Gênesis. Vamos estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, maravilhosos, muitas revelações preciosíssimas para nós, para a glória de Deus. Mas antes de tudo, vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós te amamos, te adoramos, reverenciamos a tua poderosa, majestosa e maravilhosa presença. Vem, Senhor, cumpre hoje, Pai, e sempre todo o teu querer. Em nome de Jesus, Pai, que seja feita a tua vontade. Sempre. Nós amamos a tua presença. Declaramos que tu és o nosso Senhor único, o único Senhor e Salvador, mestre das nossas vidas. Queremos aprender, Senhor. Queremos aprender, Pai, no nome de Jesus, que o teu doce Espírito, Senhor, venha falar ao nosso coração, Deus. Que a tua palavra caia em terra boa, Senhor, e tudo seja para louvor do teu precioso nome. Oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 4. Vamos falar sobre os começos. Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Teve Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da sua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferissem qualquer que o achassem. Glória a Deus, Senhor, pela tua poderosa palavra, Pai. Então aqui, queridos, nesse capítulo 4, aqui temos o primeiro nascimento, adoração, mas também primeiro assassinato, morte, mártir, cidade, bigamia, fundição, poesia e etc. Que é o começo. Esse capítulo fala de muitos começos. Este capítulo também revela como o pecado se espalhou na primeira família e então na sociedade. Verdadeiramente a depravação bem cedo floresceu e se espalhou. Aqui entre Caim e Abel houve inveja,
teimosia e ira, né? O homem carnal, aqui está muito claro, e o homem espiritual. Os descendentes de Caim e a primeira civilização. Os dois filhos, versículo 1 e 2. Aqui temos o relato do nascimento das primeiras crianças no mundo. O primeiro recebeu o nome de Caim, o segundo filho se chamou Abel, que quer dizer vaidade ou vapor. As duas ofertas. Deus mostrou sua aceitação da oferta de Abel. É muito provável que esta oferta tenha sido de forma sobrenatural consumida pelo fogo. Essas ofertas eram diferentes. A oferta de Caim foi rejeitada porque ele mesmo não era justo diante de Deus. Era uma oferta que anunciava um espírito de orgulho. Porém, Abel, ao trazer um cordeiro, estava confessando sua necessidade de uma oferta pelo pecado. Aqui Abel, ele entregou uma oferta que agradava ao Senhor, porque era um derramamento de sangue, né? Então aqui ele estava dizendo para Deus que ele precisava do perdão de Deus, que ele necessitava muito do perdão de Deus, ao contrário de Caim, que achou que não necessitava. E Deus, que sabe tudo, que vê tudo, que pode observar tudo, percebeu orgulho e arrogância e mentira e todo sentimento ruim já estava na vida de Caim, né? O primeiro homicídio. O primeiro homem a morrer sobre a terra foi um filho de Deus, que foi assassinado. Caim matou Abel porque ele era justo. Caim é julgado. O Senhor questionou Caim para que ele tivesse oportunidade de se arrepender do seu pecado. Infelizmente, o assassino então mentiu. Sou eu o guardador do meu irmão? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com pergunta de Deus, viu? Deus não pergunta nada que ele não saiba a resposta. Quando Deus faz uma pergunta para nós, ele já está apontando para nós que nessa situação a gente precisa nos arrepender, ou repensar o assunto, ou não fazer. Ou mulher, vá buscar seu marido. Cadê seu marido? João 4. Ele não tem um marido. Vamos prestar bastante atenção quando Deus faz uma pergunta. Caim, cadê teu irmão? Deus já sabia de tudo, já estava sabendo de tudo. Adão, onde você está? Cadê você, Adão? Adão escondido de Deus, e Deus pergunta, cadê você, Adão? Deus não precisa fazer pergunta nenhuma. Ele está, quando pergunta para nós, ele está apontando uma área que precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa ser trabalhada. Ele está dizendo, estou vendo essa área na tua vida aí, ó, precisa ser tratada. Caim é punido. A punição de Caim era em dois aspectos. Ele seria um errante sobre a terra. Isto era para indicar que ele estaria fugindo de Deus. De novo, né? Errou, pecou, matou seu irmão. Então, o que fazer? Quando se peca, quando erra, né? Foge da presença de Deus. A primeira coisa que ele quis fazer aqui, que a gente leu, é fugir da presença de Deus, se esconder. Versículo 14, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Então eu vou fugir da tua presença, já sei que vou morrer, já sei que está tudo acabado. E aí o Senhor põe um sinal neles, não, ninguém vai te matar, porque Deus ainda já estava aqui dizendo para nós que Ele é longânimo, que Ele é benigno. Quantas vezes, quantos de nós, olha, sinceramente, só Deus para aguentar essa pessoa. Isso aí não tem jeito, isso aí não muda, né? E a pessoa tá lá, continua lá, Deus sabe de tudo, Deus tem propósito em tudo, por isso Ele é Deus, por isso Ele é Senhor. Senão não seja por isso, Caim, você não vai morrer não. Quero que você viva. Versículo 16, saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden.
E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade. Olha como está o coração de Enoque de Caim lá na frente, mais para frente a gente vai entender muito mais esse momento aqui que ele edifica uma cidade. Quer fazer a própria vida, quer fazer do seu jeito, não é do jeito de Deus. Ele quis fazer a sua própria cidade, seu próprio jeito, seu próprio povo, mas Deus não perde controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. E, como eu já disse, lá na frente a gente vai entender melhor essa questão de eu vou fazer a cidade. A vida é minha, vai ser do meu jeito. E aqui, nesse capítulo 4, do 16 ao 26, vai falar de Jabal, que adquiriu gado e é chamado pai da agricultura. Aqui começa a agricultura, ó. Jabal, que é da geração de Caim. Incrível, né? Jubal também, ele inventou instrumentos de música. E aqui começa a música. E foi o fundador da arte. Em Gênesis, o começo de tudo, né, gente? De tudo. E aqui nesse capítulo 4, o começo de muitas coisas. Tubal-Caim inventou ferramentas e armas, começando assim a indústria. Ele começa a inventar as ferramentas e armas, e aí dá começo às indústrias. Lameque, o primeiro polígamo, que é isso? Ele teve 2 mulheres, também do versículo 16 ao 26, tudo isso que eu estou falando, vocês vão ver em Gênesis, na palavra do Senhor. Em sua impiedade, se vangloriou de sua violência no cântico 4, versículo 23 e 24. Vamos ler aqui. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Quem já ouviu isso? Jesus falou isso. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. O sentimento dele era pior do que o sentimento de Caim. Se Caim tem que ser vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Deus, não. 70 vezes 7 vai ter que ser o perdão. Jesus veio mudando tudo isso. Então, aqui, a primeira vez que você escuta 70 vezes 7, foi do nada que Jesus falou? Gente, Jesus falou tudo dentro da palavra. E nós vamos ver isso. Tudo, o Senhor não saiu da palavra, o Senhor se moveu, cumpriu, honrou todos os propósitos e vontades do Pai. Então aqui ele disse, eu vou me vingar 70 vezes 7. Jesus veio e disse, você vai perdoar 70 vezes 7. É isso que você tem que fazer. Lindo e maravilhoso é o nosso Deus. Era uma civilização que excluía Deus. Vou fazer a minha cidade, Deus está excluído, não quero ser corrigido, não matei, somos vingativos, somos bons em tudo que fazemos. Eles tinham os dons naturais, né? Vários dons aqui que a gente viu, começaram muitas coisas. Então, eu não preciso de Deus. Para que a gente quer Deus? A nossa geração sabe tudo, construímos cidades. Foram eles que começaram a construção de cidades. Nós temos gados, nós temos indústrias. A nossa família é uma família muito rica, muito próspera. Nós não queremos saber de Deus. E outra, mexeu com a gente, é 70 vezes 7, vai ter que pagar. Vamos fazer pior, 70 vezes 7, pior que fizeram com a gente. Então era uma geração cheia de ira, cheia de ódio, de orgulho, porque eles eram muito bons nos dons naturais, muito bons naquilo que eles faziam. Então a pessoa pensa, eu não preciso de Deus, porque eu ganho muito bem, eu domino aqui, essa cidade aqui é da minha família, foi a gente que construiu, nós temos casa, nós temos carro, nós temos gado, né? Se eu não trabalhar, eu não como. Então a gente exclui Deus e faz do nosso jeito. Vamos ter 2 mulheres, vamos nos vingar 70 vezes 7, vamos fazer pior. Caim fez, nós vamos fazer pior, porque nós
estamos realmente excluindo Deus. Não queremos ouvir Deus, não vamos ouvir, não precisamos ouvir Deus, porque vai tudo muito bem. Então, quando você vê na vida de uma pessoa que não quer nada com Deus, você olha e essa pessoa está prosperando, gente, isso não é sinal que Deus está. São os dons naturais. A pessoa trabalha, ela vai conquistar, ela pode conquistar, com certeza, mas é uma cidade que vai ficar, tá? É uma cidade que vai ficar. Você não, você vai para a cidade que já está preparada pelo Senhor. O restante que a gente conquistar vai ficar. Então, vamos aceitar a cidade que foi preparada pelo Senhor. Aqui, eles já estão indo contra os princípios de Deus, a vontade de Deus e os propósitos de Deus. Jesus disse, o meu Pai tem muitas moradas, na casa do meu Pai há muitas moradas, há uma cidade preparada. Para que preparar outra cidade? Mas eles achavam que não precisamos de Deus, vamos fazer do nosso jeito, vai dar tudo certo, a gente só exclui Deus e vamos ser felizes. Vamos ser felizes, a vida é curta. Nós temos muito dinheiro no bolso, muita grana, nossa família é conhecida. Ah, o pessoal sabe que com a gente é que está o gado, com a gente é que está as ferramentas, indústrias, armas poderosas. Ninguém mexe com a gente não, vamos viver. É assim que eles pensavam. Deus levantou a Sete em lugar de Abel, para perpetuar a linhagem da mulher. Depois disto, os homens invocavam publicamente o nome do Senhor. Versículos 25 e 26. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui começa um novo mover do Senhor, tremendo, caminhando para quê? Para a redenção. Para a redenção. Olha, preste atenção que desde o começo Satanás, ele matava e ele queria matar os homens de Deus. Por quê? Porque ele já sabia do plano de redenção. Vai vir um homem justo, vai vir um homem santo. Então a luta de Satanás sempre foi para matar, que ele conseguiu matar Abel, mas aí vem Sete e começa um propósito que todos os propósitos do coração de Deus irão se cumprir, querendo Satanás ou não, querendo nosso adversário ou não, vão se cumprir. Se eu falar não para Deus, Deus levantará um exército, um grande exército, e vai cumprir a vontade dele nessa terra. Porém, ai daquele que disser não a esse Deus que é todo poderoso, a esse Deus que é maravilhoso. Capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O propósito principal da genealogia é o de conservar um registro da linhagem da qual virá a semente prometida. Então, por isso, mas por que na Bíblia filho Adão viveu 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete, e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu, viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. Por quê? Por que tem que falar isso? Porque o Senhor está aqui mostrando na Bíblia a conservação, um registro da linhagem da qual virá a semente prometida. Traça a linha de Sete até Noé. Os antediluvianos viviam de 365 até 969 anos. Possivelmente porque a raça era jovem e o pecado não havia debilitado tanto o corpo. Por que a gente vive menos? Pecado, salário do pecado.
Nossa, por que as pessoas vivem tão doentes? O pecado entrou na terra, né, gente? Querendo destruir tudo o que Deus fez tão maravilhosamente para mim e para você. A vida de Enoque destaca-se por ser mais curta que a dos outros da sua geração, 365 anos. Anda com Deus num ambiente de maldade e de infidelidade. Desaparece repentinamente, arrebatado aos céus como Elias. Enoque é arrebatado, sétimo homem depois de Adão. Sétimo homem depois de Adão. Alguma coisa Deus quer falar com a gente? O sétimo homem depois de Adão foi arrebatado. Jubal, pai dos que tocam harpa e flauta, a música do céu na terra. Olha, gente, que tremendo aqui. Enoque, ele andou com Deus, né? Foi uma passagem em relação aos outros muito curta na terra em relação aos outros. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Olha o que está no coração de Deus. Quem andar com Deus vai acontecer o quê? Deus o levou para si, ele foi arrebatado, foi tirado da terra. O Senhor disse, não, esse anda comigo, esse eu não vou deixar, esse inimigo não vai tocar, esse vai morar a eternidade comigo. Ó, o Senhor, ó, arrancou ele da terra. É exatamente isso que acontece quando a gente aceita Jesus. O que tem que acontecer quando eu aceito Jesus na minha vida? Eu saio da terra. Estás aqui, mas tu não és daqui. O bar não vai mais ver essa pessoa. O lugar das drogas não vai mais ver essa pessoa. Porque, nossa, você sumiu daqui. O que foi? Foi arrebatado? Exatamente. Exatamente. O Senhor me tirou. Nossa, não vem mais ver os amigos? Ah, é porque o Senhor me tirou. É porque hoje eu estou andando com Deus. Imagina, uma pessoa andar com Deus. Ô Deus, vamos ali no bar comigo, tomar umas pinguinhas ali, uma cervejinha. Vamos ali, Deus, comigo no... Vamos ali, tem um lugar muito legal. Não, você anda com Deus, não é Deus que anda com você. Você que tem que andar com Deus. Eu é que tenho que andar com Deus. Então Deus tirou, tu vai andar comigo, já está preparado, é santo. Então a pessoa diz, como é que você está? Eu estou firme com Deus, eu estou andando com Deus. Se está andando com Deus, não anda mais no mesmo caminho. Se está andando com Deus, mudou totalmente a direção de vida, mudou totalmente os planos, totalmente os pensamentos, totalmente a sua agenda, mudou. A ponto dos amigos falarem, não te vejo mais, cadê você? Ô crente bitolado, por que muda tanto e a pessoa começa a andar na igreja? Porque está andando com Deus. Então Deus te leva à igreja. Deus te leva a ouvir a palavra. Deus te leva a viver a vontade dele. Você está vivendo a vontade do Senhor. Foi arrebatado. E isso também fala da igreja que será tirada. A igreja é tirada do mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E um dia essa igreja, ela será realmente tirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos andar com Deus. Não adianta convidar Deus para dar uma voltinha com a gente aonde a gente quer ir. Não. Você quer Deus na sua vida? Eu quero, Senhor. Então vem cá, vai andar comigo. Vai ser do meu jeito. Deus hoje não. Vai andar comigo. Vai andar comigo. Vai aonde eu quero que você vá. Até os confins da terra. Se eu quero, você vai. Porque essa é a vontade do Senhor. Quando a palavra de Deus nos fala que Enoque, ele viveu pouco tempo e foi tirado e andava com Deus, está falando de uma vida de santidade, está falando de uma vida de propósito, está falando de uma vida transformada, de uma vida de alguém que realmente teve um grande, fantástico, maravilhoso e poderoso encontro com esse Deus que vive e reina para todo sempre. Deus está nos convidando a ter uma vida com Ele, a andar com Ele e andar em novidade de vida. Quando eu começo a andar com Deus, meu Pai, é uma novidade todo dia. Andar em novidade de dia. Poxa, mas
Você não é, eu te conheço, você não é a pessoa que estava aqui, sempre mas agora eu estou andando com Deus. A minha vida mudou, a minha vida foi transformada, a minha vida foi resgatada pelo poder de Deus. É isso que o Senhor faz. Em Gênesis, no capítulo 6, filhos de Deus, descendência de Sete, se casaram com mulheres incrédulas, promíscuas, induzidos por demônios, que farão os mesmos nos últimos dias, quando os sacerdotes e sacerdotistas satanistas terão bebês em cerimônias para sacrificar, e no momento certo nascerá o anticristo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro capítulo 2, versículo 24. Versículo 4, gente. 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Agora Judas 12. Esse é um assunto muito tremendo, muito delicado, e nós vamos falar sobre esse assunto na próxima aula. Gênesis capítulo 6 é um capítulo, gente, que tem muitas coisas a ser tratadas, mas eu só quero ler o Judas 12, que aí a gente vai estar encerrando essa aula. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então, o pecado, a imundícia, cheira mal nas narinas do Senhor. E Gênesis capítulo 6 a gente vai tratar bastante a respeito disso, né? Da contaminação dos homens de Deus. Vamos falar sobre isso na próxima aula. Que a igreja se prepare para o grande dia e que a gente continue andando com Deus. Queridos, fiquem com Deus. Jesus te abençoe com toda a sorte e bênçãos. Amo vocês. Jesus te ama. Tchau, tchau.